mas os dois principais aqui são Maria e Judas. O Desejado de Todas as Nações diz que Maria não tinha ideia que ele ia morrer. Ela achava até que ele seria coroado. E ela quis, então, prestar uma gratidão para ele. Por outro lado, Judas, vendo essa gratidão pelo dinheiro gasto, ele já estava de olho no dinheiro. Então, tipo assim, lá no Paraná a gente costuma dizer que a ocasião faz o ladrão, entendeu? Se mostra quem é. Então, aqui eu trouxe para mim assim, Jesus estava naquele lugar e duas coisas com ele presente ali aconteceram. Uma manifestou gratidão, a outra despertou, outra pessoa despertou o interesse de fazer o que não é certo. Aqui na igreja nós temos mais ou menos assim também. Ou seja, um bom pregador, uma boa melodia, uma boa mensagem, traz um senso de gratidão para os ouvintes. Infelizmente, traz um senso de críticas, um senso de interesse de fazer outras coisas que não é certa, pela mesma mensagem recebida. Então, eu distingui aqui, nessa lição de domingo, que o que Maria fez seria um bom exemplo para que nós também pudéssemos fazermos. Ser grato a Deus e entregar a Deus tudo que a gente possui, o do melhor para Ele. E deixar, quem sabe, o lado de Judas, em pensar em só nós e no nosso interesse. Muito bem, obrigado pela pontuação do irmão. É interessante também a gente observar aqui, tirar algumas lições espirituais, antes da gente partirmos para continuar estudando a lição, né? A gente percebe que assim como a ação de Maria, né, que custou ali, como foi dito ali, em torno de 300 denários, 300 dinheiro, que era ali equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador, era um alto valor, como a Mari comentou aqui, em torno de, fosse colocar hoje, que vamos fazer um cálculo, não tem como chegar, mas só para a gente ter uma ideia, 14 mil reais, você já imaginou? É muito dinheiro, né? Mas ela entregou o seu tudo. Isso mostra que seguir a Cristo tem um preço, né? Nós precisamos abdicar, abrir mão das coisas do mundo para estar seguindo a Cristo, né? Ele diz, venha a mim como vocês estão, mas vocês não devem permanecer como estão. E a gente vê que hoje o mundo prega um evangelho muito barato, né? Em contrapartida, a gente também vem ali, vendo que Judas, mesmo tendo andado com Cristo, nós vamos estudar um pouquinho mais, por tanto tempo, né? Ele escolheu um lado oposto. Isso mostra o quê? A dualidade, os dois lados do ser humano, né? Às vezes você ouve um sermão na igreja e você parece que não sensibilizou, parece que não foi muito bom, talvez o pregador não era tão qualificado, mas o mesmo sermão toca o coração de outras pessoas. Aí a pergunta é, né, será que nós estamos vindo na igreja para quê? Para ter um encontro com Deus verdadeiramente? Então a gente precisa avaliar. Outra coisa que chamou a atenção nessa lição ali, Mari, eu não sei se vocês também, Simão era o quê? Era um leproso, né? Nós sabemos que a lepra ela era uma doença terrível naquela época. Então, mostra ali que Simão ele já tinha sido o quê? Curado por Jesus. Provavelmente aquela festa estava sendo dada ali em gratidão, né? E também Maria também estava ali por quê? Porque ela também já tinha sido curada por Jesus, perdoada por Jesus. E ali a gratidão de Maria, quando a gente lê os outros evangelhos, a gente percebe que foi muito maior do que a de todos os outros que estavam ali. E Jesus diz ali que ela estava se antecipando a ungir ele para a sepultura. Então, Jesus estava falando, olha, eu daqui um pouco eu não vou mais estar entre vocês, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado. E ela está fazendo algo muito bem. E Judas, então, dá aquela desculpa, né? Judas, alguns ali, né? Que esse dinheiro, então, deveria ter sido usado para os pobres. Mas nem dinheiro havia, era uma promessa de dinheiro, como a lição mesmo fala, né? E Jesus fala, os pobres sempre vão estar entre vocês, né? Eu não vou estar sempre por aqui. E quando a gente traz para nós, a gente percebe, né? Que existem muitas pessoas que precisam de ajuda, mas infelizmente tem poucas pessoas que se sensibilizam e se disponibilizam para ajudar, né? O detalhe muito importante aí também que a gente deve lembrar é o seguinte, Jesus, ele deu uma repreendida em Judas, os pobres vão estar sempre com vocês. E ele também deu uma certa repreensão em Simão, quando Simão falou, se esse cara soubesse quem é essa mulher, não é? Como se ele, né, não soubesse de nada. E quando Jesus, ele também deu uma palavra para Simão, e ele falou, e Simão entendeu que Jesus sabia o que ele pensava, a senhora White fala que naquele momento foi um momento decisivo, que Simão tomou um rumo de vida e realmente se converteu dos pensamentos dele, enquanto Judas não.
né? Escolhas, né? Nós fazemos escolhas todos os dias. Quando a gente avança na lição, ali na parte de segunda-feira, vem falando ali a última ceia. O que aconteceu nessa última ceia? Nós precisamos lembrar que a ceia ela tem um significado muito especial, né? Lá no capítulo 13, né, João também vai mencionar a questão do lava-pés, né? Judas estava presente na ceia. Todos eles estavam presentes na ceia. Jesus já sabia que Judas era aquele que ia traí-lo, né? Mas a Bíblia diz que Jesus amou todos e amou até o fim, né? Jesus, mesmo sabendo que o traidor estava ali, né, que não somente Judas, mas Pedro ia negar, os outros discípulos todos, a gente vai observar, iam abandonar Jesus, mas Jesus fez o quê? Lavou o pé de todos, né? Amou-os até o fim. E isso serve para quem? Para nós precisamos entender que nós hoje somos chamados a amar as outras pessoas também, independente da situação em que elas estão, o que elas estão fazendo, né? Como elas vivem no mundo, né? Deus ele deu a vida dele por um homossexual, por uma prostituta, por todas as pessoas que estão aí no mundo, né? E nós temos que levar o evangelho a todos, né? Não fazer acepção de pessoas, isso é muito forte, né? O pastor quer comentar? Magno, por favor. A gente É muito importante abrir os olhos de muitos membros quanto à questão da Santa Ceia. Tem muita gente, e eu tenho na minha vida a experiência de perceber isso. Tem muita gente que a Santa Ceia nada mais é do que confirmação do batismo. A gente erra, a gente suja os pés, então nós temos a oportunidade de começar tudo de novo por ocasião da Santa Ceia. Agora, tem muita gente que despreza a Santa Ceia. Isso nada mais é do que fazer o que Judas fez. É você negar Cristo. É você não confirmar aquela fé que você disse que tinha. Qualquer coisinha, às vezes a pessoa, não vou participar porque tem isso, tem aquilo. Entende? Ninguém é perfeito, todos temos nossas falhas, e a gente só consegue quando a gente vai a Cristo, quando a gente confirma a fé. Durante muito tempo se pregou na igreja que a oração às vezes bate no teto e cai. Isso é uma aberração, porque se você está com problema, tem uma falha, e você não pode ir a Cristo, você vai a quem? Não tem outra opção. Então, a questão de você não participar da ceia é quando você está vivendo em pecado e não quer abandonar o pecado. Porque daí você adquire maldição para si próprio. Porque daí seria uma oportunidade, né, da gente estar pedindo perdão e participando da Santa Ceia, e não se negando a participar, né? Eu encontrei uma pessoa que não participava de ceia há muito tempo, porque uma outra fez alguma coisa com a filha dela, ela ficou chateada com aquela pessoa e não participava da ceia, porque ela não podia olhar para a pessoa que ela lembrava do problema. Muito bem. Aí eu expliquei para ela e ela começou a participar da ceia. Amém. Outra coisa que a gente também tem que observar aqui na Santa Ceia é as representações dessa Santa Ceia, né? E ali vem dizendo então que nessa Santa Ceia em especial, eles consumiram aqui o suco de uva e comeram o pão. Você quer falar um pouquinho, Mário? É bem interessante porque esse emblema, né, nos lembra do sangue de Cristo derramado por nós e o seu corpo moído por nós, né? Eu sempre penso que na vida, independente da pessoa ser cristã ou não, ela tem oportunidade de salvação. Ela não vai morrer sem oportunidade. Por isso que Jesus mesmo menciona, né, que todos são chamados, mas uma grande parte vai se perder. Por quê? Porque não consegue se entregar, não consegue... às vezes a pessoa não é nem uma desavença com outra pessoa ou algum mau costume, mas ela não consegue se perdoar. Então, primeiro, nós temos que nos perdoar também, sabe? Perdoar a nós mesmos, para que a gente não se sinta... Lógico, somos indignos, né? Perante Cristo, nós somos indignos. Não fomos... não somos dignos do sacrifício de Cristo, mas Ele fez por mim e por você. Então, nós temos oportunidade de salvação. Todos temos, né?
Basta a gente aceitar essa salvação. Obrigado, Mário. Irmão Flávio, por favor. E aqui também tem a marca do cristianismo, né? Porque a Santa Ceia, onde Jesus transferiu o símbolo judaico, que era da Páscoa, né, do cordeiro que tiraram ele do Egito, né, o sangue daquele cordeiro que o salvaram, agora para o cristianismo, representando ele. Ele fala, faça isso em memória de mim. Então as pessoas pensam que a ressurreição é o símbolo do cristianismo. Não, é a Santa Ceia o símbolo do cristianismo, porque ali ele falou, isso representa a mim. O sangue é o meu sangue, o pão é o meu corpo. Entendeu? Então façam isso em memória de mim. Então a memória, o cristianismo inicia naquele momento, mesmo antes da morte dele. Ele já deu o símbolo. A Santa Ceia é o cristianismo. Aí sim a pessoa se confirma como um cristão. Flávio, obrigado. E foi muito bom você ter comentado isso, porque como era comemorado a Páscoa, né, quando a gente lê lá Êxodo capítulo 12, em diante ali, a gente percebe que na Páscoa eles comiam o quê? Né? O cordeiro, o pão asmo, sem fermento, e as raízes amargas, né? E o que representava as raízes amargas? Vocês lembram? Quer falar, pastor, para nós aí, por favor? A raiz amarga, o pão, né? Sem fermento. O fermento significa pecado, né? Aí as ervas amargas, os sofrimentos, as amarguras. Mas o que eu queria trazer agora é exatamente nesse ponto que muita gente que estuda a Bíblia tem problema. Exatamente nesse momento acabou aquele cerimonial que muito pentecostal, muito crente confunde, né? A partir daí parou os sacrifícios de animais, não é? A lei cerimonial foi abolida, a lei cerimonial, não a lei moral. Muito obrigado, muito importante isso aí. E, então, como o pastor mencionou, as raízes amargas mencionavam que o sofrimento deles, o pão, além do fermento representar o pecado, representava que eles tinham pressa de sair do Egito ali, né? E o cordeiro apontava para quem? Para o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, né? Agora, nessa ceia especial, não tem o cordeiro, né? Porque o cordeiro, né, estava presente. Ele ia ser morto para que todos nós tivéssemos a oportunidade, ali como nós vimos de Judas, Pedro e todos eles, em escolher, né, estar ao lado de Jesus. Como o pastor mencionou, e a gente pensar para a gente não entregar tudo a Deus, não faz sentido, né? Agora, mais uma coisa importante nós observarmos na parte de segunda, antes de continuarmos, é que vai haver uma outra ceia, né? E essa ceia vai ser onde? No céu. E todos nós vamos ter o privilégio de participar com Jesus. A pergunta é, como nós estamos sendo aqui enquanto vivemos aqui? Estamos, às vezes, mais parecidos com Judas? Será? Ou estamos entregando tudo assim como Maria? Estamos, às vezes, acompanhando Jesus meio de longe? Como está o nosso estudo da lição todos os dias, a nossa comunhão com Deus, os nossos momentos de orações? Precisamos refletir sobre isso, né? A parte de terça-feira, então, depois que Jesus, inclusive ele fala para Pedro que Pedro ia trair ele 3 vezes, ia negar ele 3 vezes, eles vão então para o Getsemane, né? E ali, está registrado lá em Marcos 14, de 32 a 42, tem uma perguntinha, de que maneira Jesus orou no Getsemane e como essa oração foi respondida? Alguém quer falar um pouquinho? Quer falar, Mari, sobre isso? Jesus, aqui na lição eu achei bem interessante, porque quando se fala Abba é pai, né? Mas Abi era papai, né? Então, Jesus não falou papai, falou pai. Mas quando ele fez essa oração, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim aquilo que tu queres. Então, eu trago isso de uma forma que Deus respondeu não para ele. Ele ficou com aquele não. Deus ficou em silêncio, o pai ficou em silêncio, enquanto o filho clamava. Não era fácil para Jesus, porque o desejado de todas as nações, ele fala desse relato do Getsemane, que as vozes do inimigo de Deus vinham no ouvido de Jesus e dizia que ele não seria vencedor, que ele seria um fracasso. E estava sobre os ombros de Jesus toda a humanidade, inclusive nós, e até Jesus voltar. Então, não foi fácil, foi algo muito difícil. Foi uma decisão muito certa que Jesus tomou ao se entregar, porque só através dessa entrega
esse mundo tem uma maneira de ser salva por Cristo, né? Pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou. Mas Jesus orou para que o cálice e o sofrimento fosse removido, mas somente se fosse a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, queremos mudar, queremos trabalhar de outra forma, queremos fazer alguns negócios, nós temos sonhos, né? Deus encheu o nosso coração de sonho, mas a gente deve nunca perder o foco, que é a salvação, porque nós temos que estar com os pés aqui na terra, mas os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Obrigado, Mari. Pois não, pastor, pode falar? Todas as orações têm resposta. Todas. Sim, não e espere. Mas tem resposta. Obrigado. Então, Jesus ali orou, todavia seja feita a sua vontade, né? E nós também precisamos tirar uma lição espiritual aqui, né? Magno, por favor, leva o microfone para aquele meu amigo lá do canto. Desculpa não sei o nome do irmão, tá? Paulo, tá? Obrigado, irmão. Jesus orou e a resposta dele sim foi atendida. Ele falou assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que não era possível passar. Então, como muito bem o pastor falou, a resposta foi não. Né? Não era possível. Para que nós pudéssemos hoje, para que ele pudesse criar uma ponte sobre o abismo que o pecado tinha criado entre o ser humano e Deus, era necessário sim que ele morresse, né? Não era possível que o cálice fosse passado. E eu até acredito que Jesus teve medo naquela hora, teve medo, não dúvida, né? Então é uma lição para nós, né? Às vezes nós temos medo, mas nós temos que ter a certeza no Deus em que nós seguimos. Paulo, foi muito importante que você comentou, que a gente lembra daquela outra passagem quando Jesus estava explicando para os discípulos que ele ia ser morto, que era importante que isso acontecesse, né? E aí então Pedro fez o quê? Chamou ele num canto e falou bem assim, Senhor, não fala isso e tal. E Jesus falou o quê? Afasta de mim, Satanás. Agora lá no Getsemane, Jesus falou, se possível, passa de mim este cálice. Né? Isso mostra, a lição também mostra mais para frente que nós, seres humanos, muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós vamos ver isso mais para frente. Né? Às vezes, no momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, nós queremos fazer o quê? Às vezes, não sempre. Nós queremos aqui poupar a nossa pele. Né? Eu costumo pensar assim que eu acho que o ser humano ele não tem medo de morrer, ele tem medo de sofrer. Né? Eu acho que é por aí o caminho. Né? Mas ali, então, alguém quer comentar? Alguém levantou a mão ali? Só um minutinho. Por favor, Marcos, porque senão os outros não vão ouvir, tá? Aqui, terça-feira, fala assim, né, que Jesus foi 3 vezes procurar conforto nos discípulos, né? Só que ali os discípulos estavam dormindo. Jesus estava preparado, né? Mas eles não. Por que eles não estavam preparados? Porque eles dormiam, né? E será que nós aqui também não estamos igual eles, né? Jesus está preparado, mas será que eu estou preparada? Então, cada um de nós temos que se preparar, né? Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Porque na Bíblia diz, né? Que ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes a gente acha que está longe. E às vezes está na porta. Muito importante essa colocação, porque a gente percebe que Jesus ali, ele selecionou, entre aspas, dizendo, né? Ele tinha seus 12 discípulos, ele selecionou ali os mais próximos dele, né? Quem era Pedro, Tiago e João, levou eles para orar, né? Ele falou, olha, esses vão ficar comigo até o fim. Né? E ele se afastou para ir orar. E quando ele voltou, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Né? E isso aconteceu por quantas vezes? Por 3 vezes. E as 3 vezes, os amigos mais próximos de Jesus estavam ali dormindo. E sabe o que é interessante? Nós estudamos a lição passada e a última palavra de Marcos capítulo 13 lá, o último versículo fala assim, vigiai. Porém, digo a todos, vigiai. Vigiai. Né? A pergunta que a irmã colocou aqui é muito importante. Será que nós estamos vigiando? Nós não sabemos a hora da volta de Jesus e muito menos a hora que nós vamos descansar. Né? E nós sabemos também que a partir do momento que nós descansarmos, a próxima coisa que nós veremos é o quê? E aí vai haver o quê? Aí, na verdade já está havendo, mas nós vamos estar de frente de quem? De um juiz, não mais de um advogado. Né?
Nós precisamos pensar muito sério sobre isso. Ainda há tempo, né? Estamos aqui ainda nesse mundo, né? A porta da graça ainda está aberta. Jesus vem falando, vigiai, 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 né? Igual assim, ontem, né? Eu tenho uma amiga de infância e ela tem os filhos dela e eu sempre falava assim para eles, né? Gente, vamos buscar Deus. Ele dizia assim, não, eu estou muito novo, depois eu vou, quando eu estiver mais velho, eu vou. E de quinta para amanhecer sexta, justamente um deles eles são de caçar. E ele foi sozinho. E deu aquele horário que ele poderia chegar em casa e ele não chegou. Foram atrás, e ele bem jovem, 37 anos. Chegaram lá e encontraram ele morto. Então, ele nem imaginaria, né? Ele achou assim que ele ia ficar velho e depois ele ia buscar Deus. E olha só, a gente nunca sabe o dia nem a hora. É verdade. Parte de quarta-feira... Alguém ia comentar? Parte de quarta-feira, irmãos, diz ali, ó, deixando tudo para fugir de Jesus, né? Nós, quando conhecemos a Cristo, né, começamos a fazer os estudos bíblicos e se entregamos a Cristo, nos batizamos, né? Nós fazemos o que nós entendemos que deixamos tudo para seguir a Jesus. Mas aqui diz assim, ó, deixando tudo para fugir de Jesus, né? Vamos ler essa passagem, acho que dá tempo ali, Marcos 43 a 52, no capítulo 14. Vou pedir para a Elisa ler aqui para mim, por favor. 43 a 52. Jesus é preso. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquela a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários e aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam. Obrigado. Aqui tem duas coisas que me chamam muita atenção. E se os irmãos tiverem alguma coisa para comentar, é só levantar a mão, tá? A primeira que a gente percebe aqui, né, é que Pedro, ele seguia Jesus como? De longe, né? Deixa eu perguntar para você e também para mim, para todos nós, como nós estamos seguindo a Jesus? A fuga, ela não é fatal, não é? Para Judas foi. Para Pedro não foi. Para Jonas não foi. Mas ela é perigosa, não é? Se você for... se você perder a vida enquanto você está fugindo, você está comprometido, né? Você está perdido. Mas existe a chance do perdão. Tem muita gente que às vezes comete foge e acha que não tem mais volta. Tem volta, sim. Tem muita gente que deixou o caminho, tem muita gente que foi longe, mas nunca existe o longe onde o Espírito Santo não alcance. Mas está correndo risco. A pessoa que saiu voltou mais, não é? Não somos donos da vida. Mas a fuga não é fatal, pode ser, mas aí depende da pessoa. Porque o Pedro, depois que deixou de fugir, foi uma benção. E o Jonas deu muita dor de cabeça, mas foi o evangelista que anunciou o evangelho a 120 mil pessoas.
Isso nos ensina também uma outra lição, além disso, né? Que além da fuga ser perigosa, além de acompanhar Jesus de longe, todas as vezes que nós acompanhamos Jesus de longe, nós fazemos o quê? Nós temos problema, né? Lembra, por exemplo, quando Pedro, né, começou a andar sobre a água lá? Aliás, Jesus andar, né, e chamou Pedro, e Pedro começou a andar, e depois aconteceu o quê? Né? Então, quando nós estamos bem pertinho de Jesus, procurando fazer a vontade dele, né, procurando seguir os passos que ele nos ensinou, a probabilidade de nós fugirmos, primeiro, que ela é muito remota, né? Ela é menor, remota, né? E segundo, que o seguinte, nós, procurando estar mais perto de Jesus, nós também conseguimos ser mais fiéis a Ele, entender mais qual é a vontade dEle, né? E quando nós seguimos Jesus mais de longe, né? Ou seja, eu deixo de orar, eu deixo de estudar a lição, né? Eu deixo de vir à igreja, e você vai vendo sinais, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? E aí você percebe que o quê? Que você começa então a ter problemas, você começa a ter algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? E se você não fazer como o pastor falou, né? Entender que não existe o longe demais para que Deus não possa te alcançar, e não correr de volta para aquele único que pode te salvar, você começa a ter problema e pode estar dentro de um poço sem fim, né? O longe demais aí, ainda bem que é Jesus, ou Deus, que está nos julgando. Porque não vai dar tempo da gente comentar tudo, né? Já está terminando o horário, mas vamos lá. Quão difícil é ao ser humano entender das coisas celestiais? Pedro negou. Negou depois de novo, lá junto com os 11, não entenderam. Foi dito a Maria Madalena, ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ninguém acreditou. Homens que estavam com Jesus, vendo os milagres, todos os acontecimentos, não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Ele apareceu a mais 2 discípulos que estavam a caminho da roça, e eles foram lá, falaram para os outros, olha, ele ressuscitou, o nosso mestre ressuscitou. E novamente, não acreditaram. Que complexo é essa situação. Se fosse por mim, eu acabava com esses canalhas. Onde se viu? Conviveram comigo esse tempo todo, assistiram tantos milagres. E eu avisei, todo mundo está sabendo, Jerusalém na época tinha 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, a cidade toda sabia, a Galiléia com 600 mil habitantes sabia. E esses homens, se fosse eu que tivesse o poder, esses 11, não é mesmo, teriam sido eliminados, como foi Judas, né, que ele se suicidou. O que acontece? Graças a Deus, Ele é o nosso juiz. Ele entende o coração humano. E esses homens falhos, não é mesmo? Tão falhos como nós, como todos nós. Ninguém aqui é perfeito. Esses homens foram o baluarte da causa de Deus. Morreram, né, mártires, tá? Pregaram o evangelho, espalharam o evangelho pelo mundo conhecido. Então, sempre tem o caminho da volta. Já pulei aqui para quinta-feira, né? Que está falando assim, quem é você, né? Jesus admitiu que era o Messias ali. Por isso, os sacerdotes, então, concordaram em levar ele para ser crucificado. Eu fico imaginando a cena, né? E muitas vezes na nossa vida, na minha vida ou na vida de qualquer irmão que conhece a palavra de Deus, tem um tempo da vida da gente que não sei o que acontece, que parece que congela o nosso pensamento, parece que a mente fica totalmente estagnada e nós não conseguimos ver Jesus, não conseguimos enxergar esse Messias, né? E ali Jesus admitiu pela primeira vez que ele era o Messias e que eles iam ver Jesus voltando. E Jesus citou Daniel 7,13, dizendo que ele viria, o Filho do Homem, ele diz, né? Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para aquelas pessoas, né? E foi aonde chegou no cume da crucificação para
que a profecia fosse cumprida, né? De que a morte, porque Jesus teve que deixar, né? O reino, a glória do céu, para vir aqui nascer de uma mulher, viver como um homem, como nós, como pessoas comuns, e morrer, né? Que era o único meio de salvação, porque não existe remissão de pecado ou perdão de pecado sem derramamento de sangue. Então, é isso que eu fixo o meu olhar em Jesus, dizendo, Senhor, eu sou incapaz de olhar e de ver esse sacrifício tão grande que o Senhor fez em prol da minha e da nossa salvação, né? Que eu nunca desvio o meu pé, me ajuda, me dá poder do Espírito Santo para me manter no caminho. Obrigado, Mari. Paulo, né? Pois não, Paulo. Paulo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção de quarta-feira foi o fato de que ela faz um comentário que serve de alerta para nós, né? Ela fala assim, ó, que a questão de Judas, Judas sim tinha amor ao dinheiro, mas ele não era uma pessoa, ele não tinha sido sempre tão corrupto a ponto de já querer entregar Jesus, por exemplo. O problema de Judas foi quando o amor ao dinheiro que ele já tinha naturalmente superou o amor a Jesus. E ele se torna, então, escravo do seu vício, né? E a partir de então começa a ser usado por Satanás. Então, na minha humilde opinião, a lição ela serve para que nós possamos olhar as histórias do passado para que nós não cometamos os mesmos erros. Então, uma pessoa quando ela sai da igreja, quando ela abandona a fé, isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece de forma gradativa. Para de orar, para de estudar a lição, para de estudar a Bíblia, depois deixa de congregar, deixa de visitar os irmãos, deixa de ter contato. Então, isso é um alerta para que não aconteça com nós hoje e que as coisas deste mundo não superem o amor que nós temos a Jesus. Uma outra coisa importante ali, o Paulo falando, é a questão daquele pecadinho acariciado, né? Aquele negócio que eu sei... O irmão quer comentar aqui, viu, Mago? Aquele negócio que eu sei que é errado, eu ouço a voz do Espírito Santo, mas eu continuo fazendo, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque isso vai endurecendo o nosso coração. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo e fazer o quê? Se desviar, né? Sair, né? Se você sabe que determinada coisa faz com que você peque, se afasta dela o mais rápido possível. Vai ficar brincando com fogo para se queimar, né? A grande questão não é o que eu faço, não é se eu vou na igreja, não é aquilo que eu penso, o questionamento e que pode levar realmente a uma situação muito importante na lição dessa semana, é quando alguém pergunta, quem é você? Nesse aspecto é que a coragem vai embora. Pedro enfrentou ali os soldados ali para defender Jesus, mas a hora, quem é você? Quem sou eu? Nesse aspecto é que pode levar toda a mudança nesse plano. Rapidinho também, irmão, só para a gente entender. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que a pessoa se afastou da igreja, e nós já falamos sobre isso, de andar longe de Jesus, ela então está perdida. Não, não é bem assim, né? Muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que podem estar se perdendo aonde? Dentro da igreja. Pelo simples fato de estar dentro da igreja, frequentando os cultos, né? Às vezes, geralmente, só a quarta-feira. Aliás, perdão, só o sábado. Que sonho fosse na quarta-feira também. Na quarta-feira você vê a igreja, todos os lugares são do mesmo jeito, infelizmente, né? Mas a grande questão é que nós temos que olhar para nós, como o irmão falou ali, a Mari falou, quem somos nós? O que nós fazemos no dia a dia? Quando nós olhamos no espelho, o que nós vemos? Ali, duas pessoas sabem quem você é, Deus e você mesmo. Aqui na igreja, não, a gente se veste bonitinho, vem aqui, né? Está tudo certo. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, para não estar se perdendo, às vezes, dentro da igreja, né? E buscar ajudar aqueles que estão fora. O término da lição. Ok. Outra coisa importante ali na parte de quinta-feira, sobre quem é você, né? Nós nos fazemos essa pergunta interessante, que a gente percebe que Jesus, ele manteve a calma, e quando ele foi realmente perguntado, quem você é? Você é o Cristo? Você é o Messias? Ele não negou, né? Agora eu pergunto, quais formas tem de nós negarmos a Jesus quando nós estamos aí no mundo? As nossas atitudes, né? Às vezes temos a oportunidade de falar e não falamos, né? Às vezes o nosso jeito de se vestir, às vezes o nosso comportamento. Será que as pessoas veem, né,
a nossa honestidade nos nossos negócios, a Elisa comentou aqui muito coerente, né? Como é que nós tratamos os outros, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Primeiro passo, eu acho que a gente admitir aquilo que a gente precisa mudar, entregar ao Senhor todos os dias e se policiando para melhorar a cada dia. Como o irmão comentou ali, todos nós temos defeito. Todos os discípulos abandonaram Jesus, né? Mas nós precisamos entender que precisamos estar mais próximo dele o possível, né? Magno, o pastor quer comentar ali, por favor? A arma que nós temos a carnal e a espiritual. Essa história de amanhã eu melhoro, no momento próprio eu conserto, isso tudo é muito inseguro e perigoso. Agora, como é que você vai vencer amanhã, se você vence hoje? Qual natureza você tem que alimentar? A espiritual. A natureza mais alimentada é sempre a que vence. Se eu cuido mais da carnal, a espiritual vai falir. Se eu cuido da espiritual, a carnal vai falir. Por que que Jesus venceu? Porque ele só alimentava a espiritual. E não existe outra saída. Somente essa. A natureza, o natural nosso é natureza pecaminosa. Tudo contra o que Jesus tem para nos oferecer. Mas se nós buscarmos o Espírito Santo, teremos uma natureza espiritual forte e podemos ter certeza da nossa salvação. Pastor, aproveitando que o senhor está com o microfone aí, tem uma perguntinha ali embaixo. O que você diria a alguém que, embora queira seguir a Jesus, às vezes não consegue fazê-lo? Lembrando que isso serve para todos nós que estamos aqui dentro, né? É só entregar o volante para ele. É como se você estivesse num carro, está com dificuldade, não sabe seguir, entrega o volante, Jesus leva você com segurança, não vai errar em nada. Amém. Confiar nele. Amém. Irmãos, mais alguém quer comentar? Vamos nos colocar de pé então, vamos fazer uma oração. Irmão Flávio, faça uma oração aqui para a gente, por favor, para a gente finalizar a escola sabatina. Irmão Flávio estava viajando, né? Nós também estávamos viajando, faz hora que a gente não se via, né? Pedir para ele orar para a gente finalizar a lição e para que a gente possa se manter forte essa semana e estudando a lição, né? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na sua santa casa. Estamos aqui de coração alegre, feliz, porque nós reconhecemos que durante essa semana o Senhor esteve conosco. Estamos aqui com saúde, com o coração feliz, alimentados, num lugar tão agradável e com pessoas que gostamos e amamos. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Esteja conosco no restante desse sábado, desse culto, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.